E aí, vamos aprender sobre Molic? Se você não faz ideia do que é Molic, fique no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então hoje nós vamos falar de Molic, que é uma das técnicas aí que a gente pode utilizar para fazer a arquitetura do nosso sistema. Então, Molic ele vem de Modeling Language for Interaction as Conversation, ou um modelo de linguagem de interação como conversação. Então, o que ele é? Ele é uma linguagem de modelagem voltada para descrever, projetar as interações entre usuários e sistemas, tratando essas interações como uma espécie de conversa. Ele foi desenvolvido para facilitar o entendimento dos fluxos de interação de forma clara, focando na experiência do usuário. Por que ele foi criado, né? A principal motivação é que as técnicas utilizadas para o design de interação, que a gente viu aí nas últimas aulas, envolve a criação de personas e cenários, esboço de telas com os wireframes e protótipos e a modelagem de tarefas ou fluxo de usuários. Porém, essas técnicas elas pressupõem o desempenho humano competente e livre de erros, e que o autor que questiona, né, que propõe ali o Molic, ele questiona isso, que nem sempre o desempenho ele vai ser competente e livre de erros. Com isso, é bom a gente ter uma maior interação com o nosso usuário para a gente de fato poder projetar. Então, quais são as principais características do Molic? As duas principais são a interação como conversa e representação gráfica. Então, interações entre o usuário e o sistema como diálogos. O processo de design ele é focado em uma interface que responde ao usuário e como ele interage com o sistema. E a parte de representação gráfica, né, a gente vai utilizar diagramas para representar as interações entre sistema e usuário, criando ali o fluxo do usuário. As ações do usuário e dos usuários e as respostas do sistema são mapeadas visualmente, criando um fluxo de conversação entre as duas partes. Então essa é a ideia do Molic. Quais são os principais elementos? Então os principais elementos, segundo a literatura, são esses 5, mas eles não se limitam a esses, simplesmente a esses elementos. Dependendo da literatura, outros elementos podem compor o Molic. Então quais são os 5? Cenas, tópicos, diálogos, falas e processamento. O que são as cenas? Elas representam um estado ou contexto específico onde a interação acontece. Cada cena envolve uma troca entre usuário e sistema. O tópico é o assunto, né? Ele vai representar qual é o assunto que está acontecendo naquele diálogo ali. Aí a gente vem para o terceiro elemento, que é o diálogo, né? Os diálogos eles representam as comunicações entre o usuário e o sistema. Diálogos precisa de falas, que é o nosso quarto elemento. Então, falas do usuário ou o pressuposto designer faz a interação entre as cenas. E a gente tem a parte de processamento, né, que o usuário ele não vê esse processamento do sistema e ele vai aguardar para continuar a comunicação. Então, nos tempos modernos, né, hoje aí tratando de inteligências artificiais gerativas como ChatGPT, como Gemini, como Llama, isso está muito em alta, né? Por causa disso, esse foi um dos motivos que eu decidi trazer essa técnica para vocês. Então, basicamente, a gente vai definir um tópico, a gente vai ter conversas entre o sistema e o usuário. O usuário, isso compõe diálogos, né? E quando o sistema ele está recebendo a resposta, ele vai ter um momento ali de processamento, depois ele traz. Então, no Molic, a interface ela vai sendo desenvolvida à medida que vai tendo essa troca aí com as necessidades do usuário. Quais são as vantagens? Trouxe 3 vantagens para vocês. Foco no usuário, ele vai permitir que os designers pensem a partir da perspectiva do usuário, projetando interações que seguem uma lógica de conversa. Ele vai ter clareza e simplicidade, né? O Molic ele traz clareza e simplicidade, porque o uso de diagramas ajuda a visualizar as interações de forma mais intuitiva, tornando mais fácil identificar
pontos de melhoria no fluxo de interação. E por último, a gente tem a vantagem de que ele facilita o design interativo. Então a abordagem permite revisões e ajustes rápidos, garantindo que a interação projetada seja refinada continuamente. Vamos pensar numa aplicação de como que o Moloch ele pode ser utilizado. Então, ele vai ser útil para modelar sistemas complexos onde as interações podem variar conforme as ações do usuário. Frequentemente, o Moloch é usado em processos de design de interfaces e experiências do usuário, onde o objetivo é garantir que as interações sejam fluidas e intuitivas. Então, é uma das técnicas que podem ser utilizadas. Trouxe para vocês, espero que seja útil. É isso aí, avalie a nossa aula, deixe seu comentário e valeu!